Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Quem me ajuda? Perfeito. Antes da gente discutir um pouquinho a questão do verso e da introdução da lição, vamos aos objetivos. O que a gente tinha essa semana para estudar e aprender, o que a gente tinha como motivação resultante desse aprendizado e, por fim, como isso modificaria a nossa prática. Então, o primeiro objetivo da lição, o que a gente tinha para conhecer essa semana? Saber o quê? Quem me ajuda lá? Primeiro objetivo da lição, está lá no finalzinho da lição, na parte do auxiliar. O que a gente tinha para aprender essa semana? Portanto, duas questões importantes aqui no objetivo de conhecimento dessa semana. O primeiro deles é, dentro do processo de missão, dentro do processo de pregação do Evangelho, da forma como o Evangelho chega às pessoas, um dos aspectos importantes do reconhecimento de quem é que está por trás da missão diz respeito a essa última parte do modelo, unidade na igreja, unidade na fé. Ou seja, a demonstração de que existe alguém coordenando a missão se faz pela nossa capacidade de demonstrar às pessoas unidade. Então, quanto mais unidos estamos, mais certa é a percepção, mais clara é a percepção de que existe alguém coordenando a missão, Cristo. Por isso, o primeiro objetivo é a nossa interação com as pessoas, é a evidência mais clara da nossa unidade, porque todo mundo que nos vê percebe algo comum em nosso comportamento, algo comum em nossa fala, algo comum em nossa maneira de proceder. E se todo mundo, em espaços diferentes, procede da mesma maneira, esta unidade espelha que estamos unidos a alguém nesta missão. Então esse é o primeiro objetivo dessa semana. O segundo objetivo é que sentimento, essa percepção de que a interação com as pessoas demonstra claramente a unidade em Cristo, que sentimento isso devia despertar em nós? Portanto, o que eu deveria estar usando como métrica, como elemento de medida, como parâmetro de mensuração, para verificar a fidelidade ou o modelo de base da união com Cristo? Dois elementos. Eu deveria usar como métrica o impacto, ou seja, a maneira como aquilo que eu faço impacta as pessoas sobre a minha crença, sobre o meu sistema de valores, a respeito do meu sistema de visão de mundo. E a segunda questão é como os meus relacionamentos estão se dando, ou seja, como eles estão fluindo, de que maneira o resultado dos meus relacionamentos demonstra o impacto de Cristo sobre as pessoas com quem eu me relaciono. Então são duas métricas interessantes. O impacto da minha ação, portanto, eu estou medindo o tempo inteiro esse tipo de impacto. E, em segundo lugar, como os relacionamentos devolvem para mim a percepção deste impacto. Ou seja, de alguma maneira, se estamos agindo de forma correta no mundo, as pessoas que estão ao nosso redor se modificam a partir da nossa presença. Se modificam nos seus comportamentos ou na sua maneira de ser a partir da nossa convivência, da nossa persistência em convivência com eles. Então, esses são os sistemas de métrica do Evangelho. Portanto, o sentimento que deveria ser desperto em nós, ao perceber o que é de fato a missão, o que é de fato a maneira como o mundo percebe Cristo em nós, é um desejo de constantemente avaliar o nosso impacto, avaliar essas métricas. Qual é o resultado prático de tudo isso? Portanto, o resultado prático é, nós nos unimos em Cristo, nos unimos com Cristo e suplicamos dele a condição necessária para agir no mundo de maneira que o representemos de forma adequada. Para que as pessoas vejam de fato Cristo em nós, sem amarras, sem nenhum tipo de viés. Essa deveria ser a nossa resultante prática enquanto vida. Posto isso, vamos para a lição para entender de que maneira isso se manifesta
na forma como a gente age, na forma como a gente interage com esses elementos que estavam no objetivo da lição. Portanto, a lição começa com uma referência comum. Essa referência comum que inicia a lição traz para a gente, como estrutura referencial, um ponto de convergência. Assim começa a lição dessa semana. Se você abre a lição, passou a lição introdutória, o que você percebe nessa lição introdutória? A gente tem um ponto de partida na lição, e esse ponto de partida aqui na lição, que a gente vai observando, traz para a gente uma referência de trabalho. Essa referência de trabalho, chamada cruz, é o que o modelo da lição traz como ponto de convergência do cristianismo. Como é que a gente descobre se é cristão de verdade? Quando a gente entende o que significa cruz. O verso introdutório da lição, que ela leu para nós, traz exatamente isto. Um sujeito não cristão, um sujeito fora do modelo, chamado Caifás, emite um decreto, um discurso contra si mesmo, inclusive, ao estar de frente com Cristo. Qual é o discurso dele? Que está lá em João capítulo 11, versos 49 e 50. O que diz lá? Alguém acha aí? João capítulo 11, versos 49 e 50. É o contexto introdutório da lição. O que diz aí? Por favor. Lê do 49 em diante. Até aí. Qual é a frase de Caifás? Convém o quê? Convém que morra um só homem e não o povo inteiro. O que é cruz? O que significa a cruz? Convém que morra um só homem e não todo o povo. Cruz é isto. Cruz é o adiantamento de alguém, ou seja, é um cheque predatado de alguém para salvar todos. É disto que se trata cruz. Na visão de Caifás, cruz é o quê? Convém que nós mandemos um para o abatedouro para que nós saiamos livres. Portanto, para Caifás, cruz é conveniência. O que é cruz para Cristo? É o inverso disto. É melhor que eu me oferte para que os outros percebam o pecado e haja a possibilidade de salvação. Portanto, diferente da conveniência de Caifás, cruz para Cristo é sacrifício, oferta voluntária. Assim começa o desenho. Portanto, o que nos une no processo cruz pode ser a conveniência de Caifás ou o sacrifício de Cristo. Aqui começa o cristianismo. Eu vou à cruz com que perspectiva? Conveniência, uma saída fácil, ou vou à cruz com a noção de única alternativa em sacrifício? Para eu ir à cruz como única alternativa em sacrifício, a primeira referência é: somos todos iguais, pecadores e condenados. Ou seja, culpados e condenados. Se eu vou a Cristo como conveniência, qual é a disposição? Não sou culpado, ou se sou, não admito em hipótese alguma. Isso é conveniência. Portanto, o primeiro ponto de unidade cristã é a decisão que eu tomo de chegar à cruz. Se eu chego à cruz como pecador, ou se eu chego à cruz como conveniência. Saída fácil. Aqui está a diferença inicial do cristianismo. Se eu chegar à cruz como conveniência, as 4 palavrinhas que vêm na sequência da lição não acontecem. Se eu chegar à cruz como sacrifício, essas 4 palavras passam a ser entendidas de maneira adequada. Primeira palavra de quem chega à cruz de maneira adequada. Qual é a que está na lição? O que está aí? Qual é a base da cruz? Reconciliação. Portanto, a base desse fenômeno
é reconciliação. Ou seja, é o reconhecimento de que estamos separados de Deus e, portanto, mortos. Se eu chego à cruz com essa perspectiva de que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, qual é a minha atitude com as pessoas com quem eu encontro? Tem que ser a mesma. Reconciliação. Religare é o sentido da religião. Religare, ligar o homem a Deus e, consequentemente, ligar ao homem aos seus semelhantes. Portanto, a base que forma o cristianismo é a percepção clara de que Deus liga de volta o mundo com Ele, a partir da cruz. E, portanto, a minha ação para com os outros é uma ação de religare. Eu ajo para com os outros com a disposição de reconciliar, com a disposição de reconstruir, com a disposição de religar. Esse é o modelo cristão. Portanto, o primeiro elemento importante de entender cristianismo é entender que a cruz tem como referência esta situação, este objetivo, esta estrutura. A segunda perna desse modelo está no segundo elemento da lição. Qual é ele? Você olha a segunda lição, uma vez que eu religo, para onde eu vou? Qual é a segunda lição depois de reconciliação? Unidade em quê? Por que unidade em prática? Por que a prática é um dos braços dessa cruz? Por que eu vou olhando para essa cruz e começo a reconstruí-la a partir dessa referência de prática? Quais são as práticas que nos unem? Quais são os elementos práticos que nos ligam? O que é ser cristão? Agora fala para fora para eu escutar, porque o surdo aqui sou eu. Não existe certo ou errado. Você é professora e sabe disso. Certo e errado é não falar. Vamos lá. Eu sei disso, por isso que eu brinquei. Somos professores iguais, então a gente sabe bem disso. Beleza. Quando eu faço isso, eu estou me igualando a quem? Portanto, o que é a prática do cristianismo? Copiar quem? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os elementos práticos, ou seja, fazer o bem, atuar para junto das pessoas, cumprir os paradigmas éticos de Cristo. Todos esses elementos são assemelhação ou modelos de semelhança, ou modelos de similaridade a este sujeito chamado Cristo, ao sujeito da cruz. Portanto, nos unimos na prática ao começarmos a demonstrar para o mundo os elementos de ligação com esse Cristo que eu chego lá, ajo com as pessoas, vou embora. Passa meia hora, chega o Eliezer, aja com essas pessoas, vai embora. Passa meia hora, chega você e age com as pessoas. O que esses sujeitos começam a perceber? De onde vocês vieram? Vocês agem tudo do mesmo jeito? Eu falo as coisas e vocês têm os mesmos padrões de resposta. Vocês não são iguais, são personalidades diferentes, mas quando vocês vão avaliar os termos, avaliar as práticas, vocês parecem que apontam sempre para a mesma direção. De onde vem isso? Quando eu começo a agir pela prática, cujo paradigma é este aqui, ou seja, nascemos da reconciliação com Cristo e passamos a espelhar Cristo nas atitudes da vida, o que as pessoas começam a perceber? Tem que ter alguém coordenando vocês. Parece que todo mundo cumpre as mesmas ordens, parece que todo mundo é soldadinho, sai um, entra outro, todo mundo age igual. De onde vem isso? Nisto saberão que sois os meus discípulos. Então, este é o desenho que leva à percepção da unidade prática, ou seja, vamos nos aproximando de Cristo, vamos modificando o nosso caráter e o nosso padrão de resposta ao mundo começa a ser o mesmo. Sai um, entra outro e as respostas são sempre iguais. Não são iguais na personalidade, são iguais nos princípios. Aquilo que baliza o procedimento prático. O que nos leva à próxima palavra, a terceira palavra da lição. Qual é? Qual é a terceira palavra da lição?
Por que diversidade? Aonde eu exerço essa prática? No mundo ou fora do mundo? Pai, não te peço que os tires, apenas que os livres do mal. Como é que eu me livro do mal? Sempre voltando para cá. Mas aonde eu ajo de forma prática? No mundo que é diverso. Ou seja, nem eu sou igual a Eliezer, nem o Eliezer igual aos outros, mas estamos unidos em Cristo, para agir num mundo que é totalmente diverso, assim como nós somos. Se eu ajo num mundo diverso, que tipo de práticas eu encontro no mundo? Diferente das minhas. A pergunta é, aonde eu prego o Evangelho? Aonde eu vivo o Evangelho? Entre os que vivem o Evangelho ou no mundo que não o vive? Portanto, uma das características do cristianismo é saber lidar com o diverso, saber lidar com a diferença. Isso não significa que você assuma a diferença. Aceite a diferença. O que você aceita é o diferente, não a diferença dele. Isso é o que quer dizer a frase: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu vivo no mundo, o mundo tem suas aflições, mas eu venço o mundo com o bem. Ou seja, eu vivo num mundo que diverge dos valores que eu tenho, das práticas que eu acredito, das crenças que eu possuo. Por que eu preciso viver neste mundo com essas crenças diferentes? Porque é o único jeito do mundo perceber que existe uma necessidade de reconciliação com Deus. É vivendo nesse mundo diverso que eu prego e vivo o Evangelho. Agora, viver num mundo diferente é entender as diferenças e conviver com elas. Que é diferente de aceitar as diferenças e tolerar as crenças diferentes. O mundo está convergindo para uma situação em passos bastante largos, em confusão do que é tolerar o diferente e tolerar a diferença. A pregação do mundo atual, nos diversos discursos de manejo social, tem convergido para uma obrigatoriedade de aceitação das diferenças, o que pelo cristianismo é totalmente equivocado. Por exemplo, eu tenho que tolerar e aceitar um assassino pela visão cristã? Sim, ele é um ser humano carente da graça de Deus. Eu tenho que tolerar o assassinato? Não, eu tenho que combatê-lo. Portanto, uma coisa é eu entender que um ser humano cometa um crime, que um ser humano peque, no sentido do cristianismo. Uma coisa é eu tolerar o pecador, aceitar o pecador e levar o pecador a uma necessidade de reconciliação com Deus, consigo mesmo e com os outros. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu dizer: não, eu tolero o que você fez. Tolerar o que você fez é apagar a existência de erro e, portanto, eliminar os erros. Se eu elimino os erros, eu estou dizendo que nunca existiram erros, portanto, Deus não existe. O mundo caminha a passos largos nessa direção. O que leva a uma questão bastante primária do que é a palavra diversidade no conceito cristão. Deus criou todas as coisas e seres diferentes uns dos outros. Isso é diversidade. Mas Deus criou todos esses sujeitos, seres e coisas dentro de padrões éticos exclusivos. É assim que o cristianismo vê o universo. O cristianismo não é exclusivista, mas ele é exclusivo. Ou seja, ele assume que existe um padrão ético que nasce em Deus, que é absoluto. E, portanto, esse padrão ético não varia, não há sombra de variação e nem margens cinzentas de tolerância da regra.
Deus é absoluto. O que é certo, ainda que caiam os céus. O pecado propõe uma zona cinzenta, amorfa, disforme, de tolerância de coisas que discordem da verdade. E, portanto, para essa abordagem, diversidade deixa de ser a diferença com que Deus nos criou e passa a ser a aceitação de toda e qualquer diferença, independente da fonte dela. E aí eu eliminei o mal. Eu anulei a existência do mal. Essa sempre foi a questão de discussão básica entre o certo e o errado. O que parece caminhar a direção das escolhas que o mundo tem feito ao longo do tempo é que o mundo parece caminhar a passos bastante largos para um nivelamento absoluto onde o mal já não exista mais, onde o mal seja simplesmente uma perspectiva e não uma realidade. Seja só uma impressão nos olhos de quem vê e não uma realidade. E se é só uma impressão nos olhos de quem vê, quando eu exponho essa impressão, isso é preconceito. Logo, eu não posso emitir mais opiniões a respeito do que eu aceito ou deixo de aceitar, porque emitir a opinião passa a ser visto como preconceito pleno. Isso é o nivelamento da diversidade. Quando eu nivelo a diversidade, na realidade eu criei um bando de iguais, o que é contrário à criação. Deus criou todos diferentes para conviver sob princípios comuns. O mundo quer o inverso. Ele quer um mundo de iguais, sem princípios comuns. O isolamento absoluto de todos. Ou seja, cada um é dono da sua própria verdade e cria a sua própria verdade e o outro não tem nada com isso. É para isso que o mundo encaminha a palavra diversidade. Aqui há um ponto de tensão entre a visão cristã de diversidade e a visão ateísta de diversidade. E esse ponto é irreconciliável. Porque se Deus existe e é quem diz ser, é irreconciliável esse tipo de tensão. Aqui se torna um problema, um calcanhar de Aquiles da escolha de ser cristão. E é a essência da frase: Pai, não te peço que os tires do mundo, apenas que os livres do mal. Aprender a lidar com isso é o grande desafio do cristianismo no tempo pós-moderno, que nivelou as teses. Isso nos leva para a última questão. Qual é a última questão da lição dessa semana? Somos unidos aonde? Portanto, aquilo que nos conduz, que nos move, está aqui no topo da cadeia, que é a nossa visão de chegada, o nosso alvo. O nosso alvo está pautado na missão. Qual é a nossa missão no mundo? Nossa missão no mundo é esta. Qual é a forma como desempenhamos a missão? Assim e assim. Esse é o desenho da lição. Ou seja, aqui está o objetivo, aqui está a metodologia e a prática. E aqui está o desenho. Ou seja, qual é a nossa missão? Reconciliar Deus e o mundo. Qual é a nossa prática? Qual é o nosso método? Nosso método é conviver com as pessoas, viver com elas e demonstrar um outro jeito diferente de enxergar o mundo, demonstrar na prática que é possível enxergar diferente e viver diferente, a ponto de que elas se convençam de que viver de forma diferente é melhor, de que o alvo do cristianismo está na essência da palavra central, e a essência da palavra central é onde todo mundo vai chegar, que é a essência da cruz. Ou seja, como é que o mundo entende o significado de amor? Quando ele entende essa necessidade de reconciliação, quando ele passa a enxergar na prática pessoas que foram reconciliadas, quando ele vê a diferença de eu poder ser quem eu sou, mas ter um princípio comum de convergência, e aí a palavra amor adquire o seu significado real. Amor não é leviano. Amor não é leviandade de dizer que todo e qualquer comportamento é legítimo. Amor não é isso. Amor está vinculado à palavra não. Não pela exacerbação do não,
Está vinculado à palavra não, porque o não ao erro é que é amor verdadeiro. O sim ao erro é leviandade. É eu assistir o sujeito que caminha para a morte e dizer, não, está tudo certo, morre mesmo. O não é parte do amor, é parte integral do amor, quando alguém põe em contraponto, em objeção, a verdade. Toda vez que alguém traz algo errado como fenômeno, se eu não digo não, eu estou sendo egoísta. Eu estou impedindo a pessoa de perceber o estrago que vem pela frente. Portanto, o não está na essência do amor quando o erro se manifesta. Quando não existe o erro, o amor é só sims, porque a pessoa está fazendo certo, e o certo produz sempre felicidade, alegria, contentamento. Mas quando o erro aparece, se eu não disser o não, o amor desaparece no momento seguinte. Toda vez que, na desculpa de amar, eu não digo o não, na realidade eu eliminei o amor, de forma plena. E é disto que o cristianismo trata. Diga. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. Então, o primeiro problema está na palavra. Então, quando eu falo em uniformidade, o que eu estou buscando? Igualdade de comportamental naquilo que diz respeito à personalidade e às práticas de casca, as práticas externas ao modelo comportamental humano. Uniformidade, ela tem esse tipo de aspecto. Portanto, equivocada. Quando eu busco a questão da unidade aos princípios, começa a aparecer duas coisas. Não existe só um jeito de fazer as coisas, existem diversos. Todos eles poderão alcançar os mesmos resultados, talvez em tempos diferentes, de formas diferentes, mas alcançarão os resultados. Portanto, existem maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas. E essas maneiras diferentes estão ligadas a características de personalidade, a características pessoais. Quando eu falo em unidade, a unidade é de propósito, não de caminho. Portanto, há só um caminho que leva a Cristo? Essa é uma pergunta bastante complexa de responder. Se eu estou olhando o aspecto comportamental externo do modelo, há milhares de caminhos que conduzem a Cristo. Há diversas maneiras diferentes de orar, há diversas maneiras diferentes de estudar a Bíblia, há diversas maneiras diferentes de escolher práticas cristãs que tenham a ver com a sua própria personalidade, há maneiras diferentes de se pregar o Evangelho. Portanto, a unidade é no propósito, não na metodologia, não na forma de fazer. Porque há múltiplas formas, porque há múltiplos dons. Então, a primeira coisa a se perceber é, nós estamos unidos no propósito? E eu sei qual é o propósito? Então, o grande problema com a uniformidade é que as pessoas perdem de vista o propósito e olham só a casca. A uniformidade sempre acontecerá quando eu der foco à casca e não ao propósito. A segunda questão é, eu passei por aqui antes de vir para cá? Porque se eu passar por aqui antes de vir para cá, não haverá possibilidade, espaço para uniformidade. Haverá espaço para diversidade. Mas a diversidade correta, que é a diversidade do fazer com o propósito unificado. Agora, há elementos comportamentais que são unos, sim, aqueles que espelham Cristo. Então, quando eu olho os paradigmas que devem reger a unidade, o primeiro paradigma que rege a unidade está aqui, na moral.
Nisto aqui não há espaço de discussão. O certo é certo, o errado é errado. Aqui não há discussão. Portanto, não tem elementos para a gente divergir aqui. Agora, quando eu saio do nível da moralidade e vou para o nível da estética, da ética, na forma que hoje se usa para ela, que é comportamental, e outros elementos práticos daqui para baixo, quando eu corto isso aqui, a moral baliza isso, mas não tem uma única forma. É só olhar quantas roupas diferentes nós temos aqui. Quantas cores diferentes de roupa temos aqui. O que é uniformidade, como o próprio nome já diz? Uniforme. Vem todo mundo igualzinho. Essa diversidade está onde? Aqui. Mas o que deve balizar minha estética? Minha ética moral, meu padrão moral. Portanto, eu tenho múltiplas cores para escolher. Mas eu tenho um princípio que rege o padrão desta roupa que eu escolher. E esse princípio é moral, não é estético. A estética é o equilíbrio dessa escolha, que demonstra se eu sou um sujeito com a cabeça no lugar. Isso é estética. Agora, a ética moral que baliza a estética nasce de um outro lugar, que é por que eu ponho uma roupa? Por que ela existe? Aí eu estou respondendo ao princípio. Então, o tempo inteiro a conversa vai se balizar nessas duas coisas. Portanto, quando eu vou para um mundo diverso, eu vou para o mundo com que padrão? Este. Sabendo que o mundo usa estes elementos, e aqui tem uma infinidade de elementos abaixo disso, com que padrão? Outro. Diferente do meu. Então, quando eu vou ao mundo, eu não posso ir ao mundo e esperar encontrar o quê? Isto. Porque eu estou indo ao mundo exatamente para mostrar isto. Portanto, eu sei que eu vou encontrar outro padrão moral lá. Então, antes de eu apresentar ao mundo um padrão moral diferente do que o mundo pratica, eu tenho que fazer o quê? Viver esse padrão moral. Por isso a prática. O mundo não é convencido de um padrão moral pelo meu discurso. Leis não são seguidas porque alguém as decretou. Leis são seguidas porque alguém está convencido de que ela é importante. Padrões não são seguidos porque eu discursei o padrão. São seguidos porque ele viu eu seguindo o padrão e achou aquilo fantástico pelo resultado que aquele padrão produziu em mim. E ele fala, como eu faço para ser como você é? Portanto, eu levo padrões para o mundo não discursando padrões, mas vivendo os padrões. Aí o mundo começa a perceber a diferença. Portanto, eu não acuso o modelo diverso do outro ser. Ou seja, eu não chego para alguém que age uma vida em pecado distinta da minha, para dizer para ele que ele está vivendo em pecado. Eu chego perto dele para ele perceber que está vivendo em pecado. E não para eu dizer que ele está vivendo em pecado. E como é que ele percebe? Comparando ele comigo. E os resultados que ele está obtendo na vida dele e os resultados que eu estou obtendo na minha. Esta convivência leva ao quê? A uma pergunta. Por quê? Os seus resultados são esses e os meus são esses. Aí eu começo a descrever. Eu encontrei alguém. Aí o que ele diz? Eu também quero encontrar. Quando ele encontra, eu mostro. Esse alguém viveu assim. E eu passei a imitá-lo. E os resultados se manifestaram na minha vida iguais os manifestaram na dele. O que o sujeito tem que decidir, se ele quer isso ou não. Percebe? A questão não é, eu não aceitei que o comportamento dele seja certo. Mas o único jeito de eu trazê-lo para um comportamento certo é demonstrá-lo. E não discursá-lo. Esse é o problema com Laodiceia. Laodiceia tem a verdade. Tem todos os padrões morais. Tem todos os padrões éticos. Tem todos os referenciais. Mas não vive. É morna. Portanto, o mundo não vê o contraste. Se o mundo não é capaz de ver o contraste, a única coisa que ele vê é o discurso. E o discurso é sempre de uniformidade.
Porque é assim que qualquer discurso é lido. Se eu disser para você o que você tem que fazer, a sua leitura da minha fala vai ser sempre uma leitura de uniformização. Você vai ler o discurso. Mas se eu for para você o que você tem que fazer, já não é mais discurso, é contraste. E o contraste gera um incômodo interno, que é perguntar por quê. Ou você vai fugir de mim. Se o contraste da minha vida com a sua for de tal ordem que você não consegue mais conviver com você mesmo, só tem duas coisas que você vai fazer na vida. Perguntar para mim como, ou se afastar de mim para não ter o contraste. É o que você faz com o espelho. O espelho, quando você o vê, ele só tem duas atitudes para com o espelho. Você muda o que está vendo, ou quebra o espelho. Não tem convivência pacífica com o espelho, ok? Não tem convivência pacífica com contraste. Quando eu convivo com alguém que contrasta o cristianismo versus o pecado, mas vive de fato o cristianismo na sua forma plena, só há essas duas possibilidades. Ou ele se transforma pela convivência contigo, ou ele se afasta de você para não ter o contraste. Porque não suporta o contraste. São irreconciliáveis. Então, é disso que se trata a convivência com a diversidade. Portanto, antes de eu chegar aqui, tem que ter acontecido isso, e tem que ter tido uma decisão disso, e tem que ter muito claro qual é a missão aqui. Senão o que vem para cá é só discurso, é só retórica, é só condenações. E isso para mim é um dos grandes problemas do cristianismo atual. Ele é muito bom no discurso, mas muito falho na sua prática. E isso não é da religião, isso é do ser humano. O ser humano não absorve a prática. Aí eu consigo encontrar o ponto de equilíbrio da tua grande dúvida sobre uniformidade ou unidade. É assim que o processo se dá. A igreja como denominação não existe. Põe em 500 aspas o que eu estou dizendo. A igreja como denominação é a junção de pessoas que discursam uma crença e se unem a partir deste discurso. Isso é denominação. Mas a igreja não é isto. A igreja é quem? Portanto, se você me pergunta, a igreja enxerga isso? Eu vou devolver a pergunta, você enxerga isso? Eu enxergo isso? Porque a prática cristã não é da igreja, porque ela não existe. A prática cristã é sua e minha. Então a grande pergunta é, eu enxergo isto? Se eu enxergo isto, todos os que enxergarem isso vão fazendo o quê? Se unindo em Cristo. E isso transforma uma prática. Igreja é isto. O que é igreja no sentido de denominação? É só o fiel depositário dos arquivos textuais disto. Então, se você quer conhecer a igreja de denominação, o que é a igreja de denominação? A igreja de denominação é um livro. A igreja de denominação é um conjunto de textos. Isso é a igreja de denominação. Só isto. A pergunta é, quem está abrindo o texto, quem está lendo o texto, para viver o texto? Aí a igreja denominação, que é o arcabouço, a estrutura, o escopo, vira uma igreja viva. Caso contrário, ela é só um texto. É só uma placa. Então, este é o problema. E ele não é, e eu volto a insistir, isso não é responsabilidade da instituição igreja. Não é responsabilidade da denominação igreja. A responsabilidade da denominação igreja é, de alguma forma, blindar para que aqueles textos não sejam adulterados, para que aqueles textos não sofram impacto. Essa é a responsabilidade da denominação, no sentido do arcabouço. Mas a responsabilidade de viver o texto não é da igreja, denominação. É da igreja sujeito, pessoa física, não jurídica. Para mim esse é o grande problema de Laodiceia. E não é muito diferente do problema daqui, tá? Tira a igreja e bota Estado no lugar. O que é o Estado? O que é o Estado? Todo mundo fugiu das aulas de História e Geografia do ensino fundamental. O que é Estado? A nação são as pessoas. O que é Estado?
essas pessoas, para viverem num determinado lugar que se chama Estado organizado, tem o que as rege? Um quadradinho que as prende, que é um conjunto regulatório. Estado é isto, é a organização. Qual é a função do Estado? Manter esse arcabouço jurídico, legal, estrutural em funcionamento, para que ele não sofra o impacto. Então, ele tenta achar, enquanto regulação, aquilo que ele chama de bem comum. Quem quer pertencer àquele Estado tem que estar de acordo com aquela definição de bem comum e com aquele arcabouço regulatório. Isso é Estado. Se eu não estou de acordo, eu mudo de Estado. Mudo de lugar. Denominação é isto. Se a denominação assumir o lugar do sujeito, ou seja, se o Estado assumir o lugar da consciência do sujeito, o sujeito não é mais um cidadão, ele é um escravo. Se a denominação assumir o lugar da consciência do seu membro, ela deixa de ser o quê? Religião. Ela passa a ser dominação. Por isso, toda vez que, assim, de alguma forma esse discurso se levanta, a denominação está enxergando isso, os pastores estão vendo isso, a administração da igreja, para mim isso é indiferente. Porque o papel da denominação não é este. O papel da denominação não é viver o cristianismo dos membros. O papel da denominação é manter o legado da mensagem, para que ela não sofra o impacto da diversidade do mundo presente. Ou seja, manter íntegra a verdade, na unidade deste propósito e na orientação da missão. Esse é o papel da denominação. Mas para aí o papel. Quem vai executar a missão não é a igreja, porque ela não existe. São os membros. É o que eu falava na semana passada. Quem vai parir ovelha não é o pastor. Eu nunca vi na minha história de vida em 50 anos uma ovelha nascer de pastor. A genética não chegou a um nível tão bom assim. Eu sempre vi ovelha nascendo de ovelha. Eu vejo pastores nascendo de pastores, mas ovelhas nascem de ovelhas. Essa é a missão. Então, se a gente entende isto, então a gente se une num processo chamado denominacional, mas por causa do propósito, não por causa da autoridade de consciência. Aí a gente executa o propósito da igreja. O dia que fizer isso, Cristo volta. Essa é a missão. Foi sempre esta a missão. A gente precisa entender isso. A lição está batendo do início ao fim dela, desde o começo da lição até agora, na mesma tecla. Chega a ser repetitiva, às vezes até enfadonha, de tanto que ela repete a mesma coisa. Para ver se a gente acorda que a unidade não se dá pela placa. A placa tem sua importância, a estrutura da denominação tem sua importância no balizar, no manter íntegra a verdade. Mas a prática cristã nascerá da forma como as pessoas respondem ao chamado da missão. E aí Cristo volta. Porque elas se unirão nisso. Respeitarão suas hierarquias por reconhecerem os papéis de cada um. Mas esses papéis não são autoridade de consciência, são autoridade no propósito. É para isso que existe a igreja. Tire a igreja no sentido denominação e que você terá. Num termo bem chulo brasileiro, tipicamente brasileiro, o que você terá se você tirar a denominação chama-se samba do crioulo doido. Cada um tem sua verdade e faz o que quer. Portanto, a função da denominação é simplesmente, pessoal, estamos saindo da centralidade da missão. Pessoal, as métricas estão aqui, os resultados não estão aparecendo. Pessoal, estamos alterando modelos bíblicos. Cuidado, estamos entrando em terreno perigoso. A função é só esta. É manter os sinais de alertas da métrica. E só. Mas a missão se executará pelas pessoas. O Espírito Santo se derramará não sobre a igreja, sobre as pessoas que estão nela. Porque a igreja não existe, ela é só o prédio. O prédio não vai pregar, são as pessoas. Então, é isso que precisa acontecer dentro desse desenho. Se a gente enxerga isso aqui, a lição dessa semana ela é bem prática, bem simples, mas como uma advertência. Estamos reconciliados com Cristo, estamos praticando o exemplo de Cristo na nossa vida, estamos indo ao mundo para que o mundo perceba que existe um outro jeito de viver, e estamos medindo se a missão está produzindo seus efeitos, o impacto
que isso gera. Se sim, é abrir os braços e esperar Cristo voltar. Se não, está na hora de acordar para a missão. Que Deus nos abençoe, para que a gente enxergue isso da maneira adequada, que a gente consiga ver a extensão disso e arregaçar as mangas, tomar fileiras e começar a fazer aquilo que é para ser feito, se já não estamos fazendo, para que de alguma forma ainda possamos ver esse assunto resolvido na nossa geração. Que Deus abençoe vocês e a mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela percepção da natureza do Evangelho cristão, pelo exemplo de Cristo, seja na prática, seja no sacrifício, seja na perspectiva, que possamos, imbuídos dessa mesma visão de mundo e dessa mesma esperança, nos unirmos na missão, através da reconciliação com Cristo, a percepção do nosso próprio pecado, o olhar para o outro com a tolerância de Cristo, mas com a necessidade de envolvimento para a modificação de comportamentos e principalmente para trazer pessoas para o amor verdadeiro de Cristo Jesus em sua cruz. Perdoa nossos pecados, nos imbui de poder para completarmos tua missão e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.